Olá, vamos resolver esse exercício que cita centro de gravidade, né? Então ele fala assim, ó, determinar as coordenadas do centro de gravidade da placa homogênea de espessura uniforme indicada na figura. Então, como ele não fala nada, né, ele só pede o centro de gravidade vai ficar no mesmo local que o centro de massa. Então, determine o centro de massa, ali também estará o centro de gravidade. E aí, como é que eu vou fazer aqui, né? E qual a dificuldade? Aqui, ó, como eu não tenho um corpo único, né? Digamos assim, um retângulo único, eu vou dividir em dois. Eu vou imaginar, vou fazer colorido, ó, esse retângulo aqui de baixo, ó. Vou achar o centro de massa dele. E depois, que eu vou chamar de 1, tá? Então esse laranja para mim aqui, ó, eu vou chamá-lo de 1. E depois esse outro retângulo aqui, ó, que eu vou chamar de 2. Então eu vou dividir em duas figuras fáceis para determinar, né? Então esse aqui para mim é o 2, né? Só para a gente se comunicar. Aí eu consigo achar o centro de massa do 1 e do 2, né? Que ele vai ficar no meio do corpo. Então basta eu pegar aqui no 1, ó, 10 por 2, então ele vai ficar, vamos supor aqui assim, né? E 4 por 2. Então ele vai ficar aqui, ó, no 5, né? Que é metade do 10. E aqui, ó, no 2, que é metade do 4, que daí ele tá no meio do corpo certinho. Então o 2 aqui, ó, esse 5 é o X da parte 1 e o 2 é o Y da parte 1, né? Que daí ele tá em Y aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa lá para a chapa 2, azul, né? Eu vou imaginar o meio dela certinho aqui, ó. Como ela tem 2 aqui na base, então o meio dela ali vai ficar metade, 1. Então posso imaginar aqui embaixo 1, ó. Então esse aqui é o X do corpo 2. E aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então aqui ela vale 3. Porém eu já tinha 4 aqui, ó, do laranja. Então é 4 mais 3, né? 7. Então esse 7 aqui é o Y do 2. Agora eu faço a média ponderada. E aí a dificuldade aqui vai ser com as massas, que ele não falou nada sobre as massas. Porém a massa é proporcional ao tamanho do corpo. Como a espessura dele é constante, eu posso fazer uma proporção com a área. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se eu pegar o pedacinho azul 2 lá, ó, vou desenhar aqui porque já ficou poluído, né? Esses exercícios, eles não são difíceis, eles são muito parecidos, eles são trabalhosos, ó. Então, se eu pegar o pedacinho azul, ó, ele tem 6 por 2. Então aqui, ó, 6 por 2. Então eu posso imaginar que ele tem uma área, né? Vou colocar a área 2, né? Que eu chamei de corpo 2, de 2 por 6, que é de 12. Aí ele está trabalhando em centímetro, então 12 centímetros quadrados. Já a parte laranja aqui, ó, ele é de 4 por 10. Se eu analisar o que eu fiz ali na parte laranja, ó, né, que está aqui embaixo, ó, ele tem aqui 4 por 10. Então a área nesse caso vai representar o seu tamanho, porque ele tem espessura constante, então a espessura é igual para todos, eu consigo analisar só pela área. A área desse aqui, ó, vou chamar de área 1, né? Vai ser 4 por 10, que dá 40, né? 40 centímetros quadrados. A massa é proporcional a isso. O que eu quero dizer é, se eu considerar, ó, esse corpo que eu chamei de 1, então a massa de 1 igual a m, eu consigo achar a massa do 2 desse pedaço analisando o tamanho, né?
Por exemplo, se ele for o dobro do tamanho, ele tem um dobro de massa, porque é o mesmo material e a espessura é constante. Então você imagina que você tenha uma chapa 2 vezes maior, 3 vezes maior, ele vai ter 2 vezes ou 3 vezes mais massa, né? Então com essa análise eu consigo saber a relação das massas, porque para achar o centro de massa, que equivale ao centro de gravidade nesse caso, eu tenho que fazer uma média ponderada e tem que ter as massas, né? Então vou fazer uma regrinha de 3, ó. Então se o corpo de 40 metros quadrados eu falei que tem massa M, e o corpo de 12 metros quadrados, a área seria o tamanho, né? E aí eu estou analisando só a área, repito, porque a espessura é constante, igual, então a espessura eu não preciso analisar. Eu tenho a massa desse corpo, ó. Então, a massa do corpo de 2, né? Que é o corpo de 12 metros quadrados, vai ficar 12 vezes m dividido por 40, ó, na regra de 3. Ó. Então a massa do corpo 2, que é esse azul aqui, né? Que eu chamei de 2 para a gente se comunicar, vai dar 0,3 vezes m, que é 12 por 40. Então se a massa do 1 eu falei que vale m, a massa do 2 vale 0,3 m. Agora eu consigo fazer a média, ó. Então eu vou anotar tudo aqui embaixo, tá? Ó, né? Porque já ficou bem poluído. Então o x do corpo 1, ó. X do corpo 1, vou lá no desenho, ó. Vale 5. O y do corpo 1 vale 2. Então x do corpo 1 vale 5. O y do corpo 1 vale 2. E a massa do corpo 1 eu chamei de m. Aí a mesma coisa para o corpo 2, ó. O x do corpo 2, ó, vale 1. O y do corpo 2 vale 7, que é 4 mais 3, que é metade de 6. Então, ó, x do corpo 1 vale 1, y vale 7. Desculpa, x do corpo 2, né? Ó, x do corpo 2 vale 1. O y do corpo 2 vale 7. E a massa do corpo 2, fazendo uma proporção, né, uma diferença, uma comparação de tamanho entre os dois, se um eu chamei de m, ela deu 0,3 m, que eu fiz pela regra de 3. Agora com isso aqui eu consigo tirar a média ponderada, né? Então ó, o x do centro de massa vai ficar massa do 1, m, vezes a posição do 1, que é 5, mais massa do 2, que é 0,3 m, vezes a posição x do 2, que é 1, dividido pela soma das massas, que é m, mais 0,3 m. Ó. Então isso aqui fica x do centro de massa igual a 5,3 m, que é 0,3 mais 5, dividido por 1,3 m, que é 0,3 mais 1. M com m vai dividir, ó, por isso que eu fiz em função de m. Então fica aqui como resposta 5,3 dividido por 1,3, o x do centro de massa vai dar aproximado 4,1 centímetros. Aí, professor, se eu não quisesse fazer em função de m, você podia chutar qualquer valor. Você podia colocar assim, ó, a massa, se a massa desse corpo que tem 40 centímetros quadrados, que é o laranja, for de 1, e a massa do outro, você vê que vai dar 0,3, né? Então, pode chutar qualquer valor e fazer um em relação ao outro. Tem aí metade da resposta, e o y do centro de massa vai ser igual a massa do corpo 1, que é m, vezes o y1, que é 2, mais massa do corpo 2, que é 0,3 m, vezes y do 2, que é 7, né? Dividido pela soma das massas m mais 0,3 m. Então fica y do centro de massa, isso aqui vai dar 4,1 m, que é 7 vezes 0,3 mais 2, né, que dá 2,1 mais 2, mm, dividido 0,3 mais 1, 1,3 m. Da mesma forma, ó, m com m dividiu, então a resposta fica 4,1 por 1,3, né?
Então o y do centro de massa, ele fica aproximadamente 3,2 centímetros. Legal? Então a resposta é 4,1 no x, 3,2 no y. Tudo bem? Um abraço, até a próxima.